Você já passou por momentos em que tudo parecia sem sentido? Situações em que você se perguntou: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. A verdade é que existem momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo, e tudo o que nos resta é confiar. Mas é justamente nesses momentos que Deus mais trabalha. É no silêncio, na espera, na dor, que Ele está escrevendo uma história muito maior do que conseguimos enxergar. Antes de continuar, quero te pedir algo muito importante. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu creio que Deus quer falar com você hoje. Se alguma parte tocar seu coração, comenta aqui embaixo. Compartilha também com alguém que precisa ouvir isso. Essa mensagem pode mudar um dia, uma vida, um caminho. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque sempre trago mensagens como essa direto do coração de Deus para você. Agora respira fundo e ouve com atenção. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5, 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa passagem nos lembra que nem sempre vamos entender o caminho. Às vezes, tudo parece confuso, fora de ordem, sem lógica. Você olha para a sua vida e pensa: não era para ser assim. Mas Deus está vendo o quadro completo. Ele vê o que você não vê. Ele conhece cada detalhe da sua história, cada lágrima derramada em silêncio, cada oração que você fez quando ninguém mais estava por perto. Cada vez que você pensou em desistir, mas escolheu continuar, Deus viu. E Ele não apenas viu, Ele se importou. Ele estava ali. Você pode não entender agora, mas isso não significa que Deus te esqueceu. Olha para a história de José, um jovem cheio de sonhos, escolhido por Deus, mas que passou por caminhos totalmente opostos àquilo que ele imaginava. Foi traído pelos próprios irmãos, aqueles que deveriam protegê-lo, vendido como escravo, lançado injustamente em uma prisão. E mesmo assim, em cada etapa dolorosa, Deus estava com ele. A Bíblia não diz que Deus tirou José do sofrimento imediatamente, mas diz que Deus estava com ele. Deus não tirou o vale, mas caminhou com ele dentro do vale. E sabe o que é mais forte nisso tudo? O sofrimento não impediu o propósito. José passou pela traição, pelo abandono, pela humilhação, mas não perdeu o que Deus havia preparado para ele. E é assim com você também. Se José tivesse desistido no meio do caminho, ele nunca teria chegado ao palácio. Mas ele confiou, e essa é a chave: confiar mesmo quando tudo parece contrário, mesmo sem entender. E o mais lindo disso tudo é que Deus também tem um palácio reservado para você. Não estou falando só de bênçãos materiais ou realizações aqui na terra. Estou falando do propósito completo de Deus para a sua vida. O lugar onde os seus dons se encaixam, onde sua história faz sentido, onde cada lágrima é justificada e cada luta é transformada em testemunho. Mas antes do palácio vem o processo, e ninguém gosta do processo, porque ele dói, ele desconstrói, ele tira do lugar de conforto, ele exige paciência, fé e entrega. Deus não está tentando te punir, Ele está te preparar. Ele está moldando o seu coração, está fortalecendo sua fé, está ensinando você a confiar, a depender, a amadurecer, porque o lugar onde Deus vai te levar exige um coração pronto. Você não pode viver o novo com a mentalidade do velho. Não dá para chegar ao destino com o coração cheio de mágoas, orgulho ou incredulidade. Por isso o processo é tão importante. Por mais que doa, ele é necessário. Você está sendo lapidado, como o ouro, que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Como o vaso nas mãos do oleiro, que é amassado, moldado, reconstruído, até se tornar uma obra-prima. E é isso que você é. Uma obra-prima nas mãos do Criador.
Talvez hoje tudo o que você vê sejam cacos, mas Deus vê o que você vai ser. Deus está construindo algo eterno, algo que você ainda não entende, mas que um dia vai olhar para trás e dizer: foi difícil, mas valeu a pena. Deus sempre esteve comigo. Então, se hoje você está no vale, no silêncio, no momento em que tudo parece parado, sem direção, lembre-se, não é o fim, é só um capítulo, e Deus ainda está escrevendo. Não se baseie nas circunstâncias, não se prenda à dor do agora, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não esqueceu de você. O mesmo Deus que estava com José na prisão foi o mesmo que o exaltou no palácio. E é esse mesmo Deus que está com você agora. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, confie. Ele está no controle. Talvez você esteja orando há muito tempo por uma resposta que ainda não chegou. Talvez você esteja vivendo aquela sensação de vazio, como se estivesse lutando sozinho, dia após dia, e nada muda. Você clama, busca, insiste em confiar, mas parece que o céu está em silêncio. E aí vem aquela pergunta dolorosa: será que Deus me esqueceu? Mas eu quero te lembrar do que está escrito em Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Isso é profundo. Deus está dizendo: filho, filha, eu sei o que estou fazendo. Pode não fazer sentido agora, mas lá na frente você vai entender. Você só vê uma parte. Eu vejo o todo. Deus está operando em uma dimensão que você ainda não consegue alcançar. Você está olhando para o agora, mas Deus está olhando para a eternidade. Ele vê lá na frente, onde você ainda não chegou. E é por isso que muitas vezes Ele diz ainda não. Não porque Ele está te negando algo, mas porque Ele está te protegendo. Está te ensinando, está te preparando. O que parece ser um atraso pode, na verdade, estar sendo um livramento. Quantas vezes oramos por algo que achamos essencial e mais tarde percebemos que aquilo teria nos destruído se Deus tivesse dito sim? O que você está chamando de espera ou até de fracasso pode ser Deus te livrando de um caminho que não era para você. Pode ser Ele te guardando de algo que não é parte do plano dele. E o que parece ser um fim pode ser o começo de algo que você ainda nem imagina. Porque com Deus, as coisas não terminam como parecem. O lugar onde o mundo vê morte, Deus vê ressurreição. O lugar onde você só enxerga portas fechadas, Deus está preparando a porta certa, no tempo certo. Mas tem algo que você precisa lembrar agora. Não baseie a sua fé no que você sente. Se você depender dos seus sentimentos para continuar crendo, vai desistir rápido, porque sentimentos oscilam. Um dia você acorda cheio de fé, no outro parece que mal consegue orar. Isso é humano, e Deus entende. Mas Ele quer que a sua fé vá além do que você sente. Deus não muda só porque você está fraco. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando a sua alma está em silêncio, mesmo quando você não sente mais nada, Ele ainda está aí. Sabe por quê? Porque a fidelidade de Deus não depende do seu desempenho. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter fé inabalável o tempo todo. Você só precisa permanecer, ficar firme, ainda que tremendo, segurar na mão dele, mesmo sem enxergar o caminho. E aqui vai uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido dessa forma. Deus não se ofende com a sua fraqueza. Ele não vira as costas quando você chora, quando se sente perdido, quando diz que não entende. Ele se aproxima. A Bíblia diz em Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando você está no chão, é ali que Ele se senta com você, e é dali que Ele vai te levantar.
Então não desista só porque você não entende. A fé verdadeira não é acreditar quando tudo está dando certo. A fé verdadeira é dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti mesmo assim. Essa é a fé que move o coração de Deus. E é essa fé que te sustenta até o dia em que tudo fizer sentido. E vai fazer, porque o Deus que começou a boa obra vai completá-la. Ele nunca começa algo pela metade. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Você não está sozinho nem esquecido. Você está no processo. E esse processo tem um propósito. Acredite. Tudo isso está te levando para um lugar maior. Mesmo que hoje pareça escuro, Deus continua acendendo luzes, no tempo certo, uma de cada vez. Salmos 46, 1 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso quer dizer que Ele não é um Deus que aparece só quando tudo está bem. Ele é o Deus que entra no meio da dor, que senta ao seu lado quando você não tem mais palavras, que te sustenta quando suas forças se vão. Deus não é um Deus distante. Ele está aí, agora, bem ao seu lado. Nos dias em que o sorriso vem fácil e a vida parece leve, mas também e principalmente nos dias em que você só consegue chorar. Nos dias em que tudo parece perdido, Ele nunca te abandonou, nem por um segundo, mesmo quando você achou que estava sozinho, mesmo quando você se afastou, mesmo quando você parou de orar, Ele permaneceu. E não vai ser agora que Ele vai te deixar. Deus não desiste de você. Ele conhece as suas falhas, seus medos, suas quedas, e mesmo assim, Ele escolheu te amar. Ele não te ama por causa do que você faz. Ele te ama porque é pai. E um pai de verdade não abandona o filho no meio da tempestade. Um pai segura, abraça, cuida, protege, mesmo quando o filho não entende o caminho. Eu não sei o que você está enfrentando agora. Talvez seja uma perda, uma enfermidade, um medo que você não consegue explicar. Talvez sejam dívidas, um coração quebrado, um casamento em crise, uma família distante. Talvez seja você travando uma batalha interna em silêncio todos os dias. Mas eu quero te dizer com todo o meu coração, com toda a sinceridade, Deus ainda está no controle, mesmo que tudo pareça fora do lugar, mesmo que as respostas ainda não tenham vindo, mesmo que as pessoas tenham virado as costas, mesmo que você esteja andando por um vale escuro, Deus ainda está escrevendo a sua história. E Ele não termina histórias com pontos finais tristes. Ele transforma dores em propósitos. Ele pega os pedaços do que quebrou e reconstrói algo ainda mais bonito. Ele te conhece pelo nome. E Ele não se esqueceu de você. Talvez hoje, com lágrimas nos olhos, você só consiga dizer: Senhor, eu não entendo. Mas mesmo assim, diga: eu confio em Ti. Porque esse tipo de fé, a que permanece mesmo quando o chão treme, é a fé que mais agrada o coração de Deus. Não é a fé perfeita, não é a fé que nunca duvida, é a fé que não desiste, mesmo no escuro. É isso que Deus espera de você. Uma fé que permanece mesmo na dúvida, uma confiança que resiste, mesmo sem explicação. Porque confiar em Deus quando tudo está bem é fácil, mas confiar quando tudo está desmoronando, isso é fé de verdade. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você pode não ver a saída agora, mas confia. Você pode não sentir nada hoje, mas crê mesmo assim. Deus está testando a sua fé não para te punir, mas para te fortalecer. É no deserto que Ele mais fala, é no silêncio que Ele mais trabalha. É na dor que Ele mais revela quem você é e principalmente quem Ele é. Ele é refúgio, Ele é força, Ele é abrigo, Ele é o socorro bem presente na angústia. E Ele está aqui agora, tocando seu coração enquanto você ouve essa mensagem, te lembrando que não acabou,
que tem algo novo vindo aí. Você só precisa continuar confiando. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas ele prometeu estar conosco em todo o tempo. E isso muda tudo. E eu quero orar com você agora. Senhor, toca esse coração que está ouvindo agora. Fortalece quem está cansado. Renova a fé de quem está à beira de desistir. Mostra que o teu silêncio não é ausência, e sim cuidado, que mesmo sem entender, possamos confiar que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, deixa um comentário aqui embaixo. Escreve: eu confio em Deus, mesmo sem entender. Vamos juntos construir uma corrente de fé. Isso fortalece a sua caminhada e pode tocar o coração de quem estiver lendo também. E não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Você pode ser o canal que Deus vai usar para mudar o dia ou até a vida de alguém. E lembra, mesmo sem entender, confie. Deus está no controle, sempre esteve.